As figuras de linguagem elas consistem em alguns desvios discursivos da língua, visto que nem sempre uma ideia pode ou precisa ser comunicada literalmente. Esses recursos revelam a sensibilidade de quem os utiliza, traduzindo ali particularidades estilísticas do emissor da linguagem. Eles criam novos significados para as expressões ao trabalhar com o sentido conotativo em vez do literal. Para que todas as possibilidades de criatividade sejam alcançadas, as figuras de linguagem elas abrangem aqui diferentes modalidades e vamos conhecer cada uma delas. Vem comigo! Fala pessoal, professor Thiago Charme, então para mais uma aula de interpretação de texto. Dessa vez vamos conhecer as figuras de linguagem, nossa primeira parte, então a primeira aula sobre figuras de linguagem aqui, começando pelas figuras semânticas, que englobam aqui o sentido, né, que muda muitas vezes. A primeira delas é metáfora, que é provavelmente a figura de linguagem que mais utilizamos no nosso dia a dia. Ela se baseia aqui em uma comparação implícita sem fazer o uso de termos comparativos, como tanto quanto, parece, entre outros, em que uma característica de determinado ser é atribuída ao elemento metaforizado ali. Consiste então em usar a palavra referente a esse ser no lugar da característica propriamente dita, depreendendo aqui uma relação de semelhança que, por termos uma linguagem flexível e complexa, aqui conseguimos então entender. Por exemplo, se nós dizemos que a Ana Júlia é uma flor, nosso cérebro já tem mecanismos para compreender que o que queremos dizer é que ela é delicada, ela é perfumada, ela é bonita, e não que ela seja literalmente uma flor. Entenderam? Ler é voar sem sair do chão. Bom, como eu falei, a metáfora tem como base uma comparação implícita, mas sem termos aqui comparativos. Então, é a presença ou ausência da conjunção comparativa que diz se o enunciado é uma comparação ou uma metáfora. Isso quando diz respeito às metáforas impuras, aquelas nas quais os elementos da comparação estão explícitos, ou seja, ler e voar sem sair do chão. A metáfora pura, ela é mais elaborada e, portanto, difícil de o leitor aí identificar. Ela pode ser observada nessa estrofe aí do poema, né, do soneto de separação de Vinícius de Moraes. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. A palavra chama é uma metáfora pura, se vocês perceberam, porque está sendo comparada a elementos que não aparecem na estrofe, ou seja, vida ou morte, beleza? A símile ou comparação funciona como a metáfora, mas aqui ela é explícita. Como assim, professor, explícita? Bom, a metáfora é mais subjetiva, porque ela liga, né? A ligação entre os termos ela é feita de forma implícita a partir de uma característica em comum. Por outro lado, a símile apenas aponta que existe uma semelhança ali específica e objetiva entre os dois termos comparados. Voltando ao exemplo da metáfora, uma símile seria assim, ó: Ana Júlia é bela como uma flor, ou Ana Júlia é cheirosa, assim como uma flor. Dessa forma, nós reforçamos o atributo em questão que queremos comparar e evidenciamos ali um elemento comparativo, né, que é o como, assim como, né, tal qual, são essas expressões aí. Como a símile é mais objetiva que a metáfora, torna-se uma opção mais segura para ser utilizada ali em textos com uma linguagem mais séria. A analogia é mais um exemplo aí de figura de linguagem utilizada para comparar um ou mais elementos, assim como a metáfora e a símile. Mas, nesse caso aqui, ela é feita por uma correspondência ali entre
dois elementos distintos. Na escrita, a analogia ela pode ocorrer quando o autor ele quer ali estabelecer uma aproximação equivalente entre elementos por meio do sentido figurado e dos conectivos de comparação. Para ficar mais simples aqui de entender, gente, confira esse exemplo aí, ó. Assim como uma planta precisa ser regada e adubada com frequência para crescer forte e saudável, o ser humano precisa se alimentar bem e beber pelo menos 2 litros de água todos os dias. Para ressaltar a importância da boa hidratação e alimentação na vida do ser humano, vocês perceberam que foi feita uma comparação com a necessidade da planta por água e nutrientes? Viram só? Ao produzir algum tipo de conteúdo, uma analogia ela pode ajudar a simplificar o assunto abordado, ajudando então o leitor a entender o texto mais facilmente. Bom, a metonímia, gente, é mais uma figura de linguagem que tem a ver com semelhanças. Ela ocorre quando um único nome ele é citado para representar aqui tudo que se refere a ele. Por exemplo, é comum dizermos frases como amo ler Conceição Evaristo, ou ainda mais comum, bebi um copo de água. No primeiro caso, né, o que eu amo ler são os livros escritos pela autora Conceição Evaristo e não a pessoa dela em si. No segundo caso, ocorre o mesmo. O que eu bebi foi o conteúdo, né, no caso a água, que estava dentro do copo e não o objeto copo propriamente dito. Né? Essa substituição ela pode acontecer de diversas formas aqui, como por exemplo, do autor pela obra. Leio Lima Barreto com frequência. A obra de Lima Barreto. Do possuidor pelo possuído também. Não se esqueça de ir ao padeiro hoje é tarde. Então, é ir à padaria, né? Do lugar pelo produto. Isso acontece bastante, ó. Marta não gostava de champanhe. Ela preferia cerveja. Marta não gostava do vinho produzido na região de Champagne, na França. Ela preferia cerveja. Vocês viram a substituição? O efeito pela causa também, ó. Esta casa e tudo que está nela é fruto do meu suor. O trabalho produz o suor, entenderam? Também acontece do instrumento pelo agente. Laura é uma volante experiente. Ela é uma motorista experiente. Perceberam? Do concreto pelo abstrato. Arruda protege contra olho grande. A proteção é contra a inveja, certo? Do singular pelo plural também acontece, ó. O brasileiro é acolhedor. Na verdade, o que eu quero dizer é os brasileiros, certo? Da matéria pelo objeto, que é comum também, né? Se você quebrar a porcelana da mamãe, vai ficar de castigo por alguns dias. Na verdade, quebrar a xícara ou prato de porcelana. É isso. Do indivíduo aqui pela classe, né? Sei que meu filho não é nenhum Einstein, ou seja, não é nenhum gênio. Acontece quando substituímos uma marca por um tipo específico de produto também. E aqui matou todas, né? Por exemplo, Durex substituindo fita adesiva, Toddy substituindo achocolatado, né, em pó, e maisena substituindo amido de milho. A metonímia ela traz maior fluidez à escrita, além de levar o leitor a se identificar com o texto. A perífrase acontece quando um nome ou termo é substituído por algo que o caracterize. Por exemplo, quando falamos no rei da selva, estamos falando do leão. Da mesma forma, podemos nos referir à capital francesa como Cidade Luz, né? E ao Rio São Francisco também como Velho Chico. Mas atenção, gente, a perífrase ela só serve para objetos, animais ou algo que não seja humano. Quando estivermos falando de pessoas, nós damos o nome de antonomásia. A antonomásia ela trata aí de um tipo de metonímia. Nesse caso, ocorre substituição de um nome de pessoa por um conjunto de palavras que a caracteriza.
Por exemplo, quando nós falamos aqui do rei do futebol no Brasil, nós estamos nos referindo ao jogador Pelé, né? Ou quando falamos no rei do pop, imediatamente relacionamos a Michael Jackson, né? A antonomásia, ela também pode ser utilizada para eliminar repetições e tornar o texto mais rico. E assim, né, como a perífrase deve trazer termos que sejam conhecidos pelo público, de modo a não prejudicar a compreensão. A sinestesia é bastante utilizada na arte, principalmente em música e poesias, visto que ela trabalha com a mistura de dois ou mais, dos 5 sentidos aqui humanos: o olfato, o paladar, a audição, a visão e o tato. Na frase "um silêncio amargo invadiu a sala", há um tipo de gosto, paladar, né, o amargo, servindo de adjetivo para o silêncio, que é a audição, por exemplo. A hipérbole, gente, ela serve para exaltar uma ideia, com o objetivo de causar maior impacto e entusiasmo. Ela é muito usada aqui no dia a dia, como na expressão "estou morrendo de fome", né, ou "estou morto de fome", em que a intenção é enfatizar propositalmente o quanto estamos precisando comer. Percebam como o Cazuza usou aí a hipérbole na música, que carrega no próprio nome a sua intenção: exagerado. Por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais, para mim é tudo ou nunca mais. Exagerado, né, do Cazuza. A catacrese é o nome que utilizamos para algo que não tem um nome próprio, então o que fazemos é emprestar essa palavra para representar outro termo ou expressão. Assim, o substantivo ele passa a representar 2 ou mais significados diferentes aqui, que não tem ali associação. Maçã do rosto, pé da mesa e asa da xícara são alguns dos termos que mais usamos aí no dia a dia. Então aí, ó, olha um exemplo. Precisei chamar um marceneiro para consertar os pés da mesa, né? Aqui, gente, não existe, por exemplo, um termo específico para designar essa parte da mesa, né? Por isso, torna-se pé como empréstimo para designá-la, né? Pé de mesa. Diferentemente da hipérbole, que exagera na dose, o eufemismo ele é usado quando se deseja dar um tom mais leve ali para uma expressão. O significado ele permanece, mas a frase ela se torna menos direta aqui, menos pesada, negativa ou depreciativa, né? Um exemplo muito utilizado de eufemismo é a frase "fulano descansou em paz". Vocês percebem que ela ameniza, né? O pleonasmo ele acontece aqui quando se repete uma palavra ou expressão na mesma frase com o mesmo significado. Gramaticalmente, ele é considerado um vício de linguagem, né? Deixando a frase aqui redundante. Ou seja, é algo que, para a norma culta, deve ser evitado. No entanto, na literatura, costuma ser usado para dar ênfase, né, às palavras aqui. Em outras palavras, o uso do pleonasmo ele deve ser estritamente aqui proposital, certo? Como na música do Chico Buarque, né? Me sorri um sorriso pontual. Esse trecho aí, a repetição ela é feita propositalmente por Chico Buarque para intensificar aqui o sorriso, né? Aí visto pelo eu lírico, e para gerar também a maior sonoridade à canção. O nome anáfora aparece com outra figura de linguagem, não é? Como metáfora. Mas não confunda. Tá? Embora o nome seja parecido, essa figura de linguagem aqui, ela consiste na repetição de uma ou mais palavras no início de frases ou versos. É um recurso aqui de estilo bastante usado aqui nas letras de músicas e nas poesias. Vamos ver aí um exemplo do poema "E Agora, José?", de Carlos Drummond de Andrade. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José.
Viram só? A ambiguidade, gente, é uma figura de linguagem muito utilizada no meio artístico, de forma poética e literária. Porém, em textos técnicos e redações, ela é considerada um vício e deve ser também evitada, tá? Quando uma frase apresenta duplo sentido, confundindo a interpretação, dizemos que é uma frase ambígua. Por exemplo, o irmão de Gustavo esqueceu o seu livro na escola. De quem é o livro, gente? Percebam que pela colocação inadequada aqui de palavras, não é possível determinar de quem é o livro que foi esquecido na escola. A próxima figura é a alegoria, que eu gosto bastante também. Ela é usada de forma retórica com o objetivo de ampliar o significado de uma palavra ou oração. Ela ajuda a transmitir um ou até mais aí sentidos do texto, além do literal, entrando ali no campo simbólico e conotativo. Calma, gente, que eu vou mostrar como esse conceito ele pode ficar mais fácil de entender. Vejam só. O amor é como uma grande montanha russa, com muitos altos e baixos. Em um momento estamos subindo em alta velocidade, em seguida descemos uma ladeira de maneira vertiginosa. Nessa oração, gente, o autor ele usou as características de uma montanha russa para descrever os altos e baixos ali do amor. A alegoria é uma figura de linguagem que produz uma transformação do real significado, não se atendo aqui apenas ao sentido literal da obra, mas se aprofundando ali em outros sentidos. Essa palavra vem do latim, né, alegoria, que significa ato de falar sobre outra coisa. Além do texto escrito, é possível encontrar uma alegoria na escultura e na pintura. No caso dos usos textuais, quase sempre ali a alegoria é acompanhada de uma lição de moral que deixa implícito aqui a relação entre o sentido literal, função denotativa, e o sentido figurado, que é a função conotativa. E isso é característica de qual gênero textual? Da fábula, é isso mesmo, tá? Vamos ver agora a simbologia. Talvez seja uma das figuras de linguagem mais simples de todas aqui, tá? Por quê? Porque ela consiste no uso de símbolos para indicar algo, né? Um bom exemplo é usar a figura de uma pomba ou uma bandeira branca para representar a paz. É o símbolo, né? É o símbolo para poder dizer alguma coisa aí. Certo, gente?